Declarações proféticas de Jesus, a lição, e o texto base que nós lemos aqui, Marcos capítulo 13, Jesus vai responder a uma pergunta de Pedro, Tiago, João, André. Chamaram Jesus particular e perguntaram para Jesus: olha, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas estiverem para se cumprir? E Jesus então começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Isso aqui é o reflexo da igreja hoje. É o reflexo da igreja hoje. Aqui Jesus já tinha ensinado várias vezes sobre ele se entregar em Jerusalém, sobre ele ser sacrificado, ser morto, ressuscitado, subir ao céu, e um dia ele voltaria. Já tinha cansado de falar sobre isso. Só que os discípulos não tinham entendido. E agora a gente vê essa pergunta aqui vamos dizer assim, dos chefes dos discípulos, né? O Pedro, Tiago, João, que era o chegar de Jesus, e o André. Chamaram e perguntar: explica para nós. Aí Jesus falou assim: ó, vocês tomem cuidado para que ninguém vos engane. Marcos capítulo 13. Para que ninguém vos engane. Olhai que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Vai vir gente falando que é Jesus, profetas fazendo milagres. Está no YouTube rodando aí, né? Aquele profeta de Deus chegando no aeroporto em Belém, e as pessoas caindo naquela coisa toda, né? Que coisa, né? Então, você, tudo para enganar as pessoas. E Jesus desperta os discípulos, dizendo assim: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Vocês têm que estar preparados. O que a gente vê nessa pergunta dos discípulos, na resposta de Jesus, é o seguinte: o que dá embasamento para nós, e subsistência, ou substância, como diz o caipira, é a palavra de Deus. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Então, quando o cristão está firmado na palavra de Deus, sabe que um dia, de repente, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora. Aqui Jesus dá uma comparação que aconteceu em Jerusalém, aconteceu, quando nós vamos ver, no ano 70, né, depois do tempo que Jesus profetizou, no ano 70, Tito mandou destruir Jerusalém. Então nós vamos ver com detalhes. Só que isso vai se cumprir também no final da grande tribulação. Então vamos estudar aqui essa palavra. E quando a gente olha esse texto aqui, o texto da lição, o título da lição, declarações proféticas de Jesus, essas profecias que Jesus declarou para nós, o cumprimento, queira ou não, acontece em 3 fases. Já aconteceu algumas coisas, está acontecendo outras, irão acontecer no futuro. Aconteceu na história da igreja, está acontecendo no presente e no futuro, depois do arrebatamento da igreja, que é a escatologia. Então vamos para a lição. Hoje estudaremos o ensino de Jesus a respeito do fim dos tempos. Marcos não diferiu em nada, apenas tratou o assunto de modo mais objetivo. Você começa a fazer um paralelo de Marcos com Mateus e Lucas e João. Marcos, ele não deferiu nada, apenas tratou do assunto de um modo mais objetivo. É aquilo que é chamado descrição sucinta de um fato. Tem pessoas que, para contar uma história, demora 2 horas, né? Tem outros que resumem a história de 2 horas em 20 minutos. Prático e objetivo. É que nem fazer redação. Redação não é você falar muito, é você ser objetivo, específico num assunto. Não existe digressão. Porque no contar uma história, muitas vezes existem algumas digressões e a pessoa está no assunto, foge do assunto e assim por diante. Marcos não diferiu nada dos outros discípulos, mas ele tratou exatamente com Jesus, da maneira que Jesus queria. Então, os princípios das dores. Os discípulos estavam querendo impressionar o mestre com a estrutura do templo, e Jesus disse, eles estão dizendo para Jesus assim, ó: olha, você viu que tempo bonito, que coisa linda, que obra maravilhosa. Aí Jesus assim: olha, você está vendo esse edifício aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos estavam impressionados com a construção do templo. Eles falaram assim: vocês estão admirando as coisas do mundo, as coisas que passam, as coisas que não têm subsistência eterna.
Muitas vezes as pessoas estão olhando para aquilo que é passageiro, não estão olhando para o futuro, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então foi aqui que brotou a primeira declaração profética de Jesus: não ficará pedra sobre pedra. Essa declaração cumpriu-se aproximadamente 40 anos depois, por ocasião da destruição de Jerusalém, e para se cumprir a profecia, veja bem, o imperador romano mandou que o local do templo não ficasse pedra sobre pedra, somente um terreno nivelado, só resta um muro lá e mais nada. As profecias do Senhor Jesus Cristo, ou nós queremos ou não queremos, irá se cumprir. E se cumpre na íntegra, naquilo que ele disse, da maneira que ele disse, vai se cumprir. O templo era aquela obra magnífica, coisa bonita, suntuosa, aquela coisa toda, as pedras grandes cortadas, aquela coisa toda bonita, maravilhosa. Derrubou tudo, só resta um paredão lá, que é o Muro das Lamentações. Então o assunto iniciado por Jesus era muito importante e despertou a atenção dos discípulos. Por isso começaram a perguntar, dizer quando serão essas coisas, e qual se não haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Versículo 4. Jesus apontou então para diversos acontecimentos que prenunciariam sua volta, prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui agora o prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 13, versículo 6 diz que muitos virão em seu nome, no nome de Jesus. Quantos já vieram no nome do Senhor Jesus Cristo, e quantos estão dizendo que receberam revelações e outras coisas mais? Haverá guerras, não é o fim ainda, versículo 7 e 8, guerras, tudo que acontece no mundo. Haverá fomes, que acontece no mundo. Acontecerão terremotos, acontece no mundo. Veja bem, os crentes serão levados aos concílios e perseguidos. No Brasil não tem isso, mas já vai acontecer. Vai acontecer porque, se for aprovado algumas leis que eles querem que sejam aprovadas, você vai ter que ser levado no concílio para você retirar o que você disse sobre alguma coisa contra um decreto. Não é contra os princípios humanos, mas é contra os decretos humanos em favor de uma degeneração da sociedade. Então você fala uma palavra, por exemplo, se você tem que ser homem, por exemplo, citando, e se a pessoa se julgar ofendida, você pode receber um processo por homofobia. Olha a situação que chegou. Querem aprovar, já no Congresso Nacional, querem aprovar que a mulher tem uma criança, vai chegar no cartório, não pode registrar sexo masculino ou feminino. É uma criança, é um ser humano. Quem vai decidir é a pessoa, depois da idade, da razão, ela vai decidir se ela quer ser homem ou quer ser mulher. Isso aí para mim é blasfêmia, e isso aí, se for aprovado, você vai pregar contra, você vai ter que se dizer diante do juiz lá. E pega o juiz ou uma juíza que não tem respeito pelo ser humano, pela criação de Deus, você sabe o resultado que vai acontecer. É aquilo que aconteceu com os puritanos na Inglaterra. O que aconteceu com os puritanos na Inglaterra depois da reforma protestante? Começaram a pregar a verdade. O que aconteceu? João Bunyan, por exemplo, morreu tuberculoso no porão do convento, preso. E tantos outros mais ficaram tuberculosos naquela friagem, naquelas coisas mais. E você vê quantas pessoas no passado morreram por defender a verdade bíblica. E eu creio que isso aí vai acontecer. Por quê? Não é porque Deus quer que isso aconteça, é porque está profetizado, porque Deus já sabia de antemão que ia chegar essa situação. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, já sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Amanhã vai chover, não chove, pronto, acabou. Deus que manda, não choveu. Amanhã vai fazer frio, não faz calor. Amanhã vai fazer calor, faz frio, é Deus que manda. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Existe, como diz alguns como o pessoal do tempo aí, cuida do tempo aí, eles dizem assim, nós fazemos previsão, não é precisão. Previsão é uma coisa, precisão é outra. Então a palavra profética é precisa, ela vai se cumprir. Agora as previsões aqui são
precede. Tem terremoto, tem fome, tem peste, tem doença. Meu irmão, quem falava em sarampo? Quem falava essas coisas? Quem morou no Oeste Paulista pegou tudo, que nem eu peguei catapora, sarampo, varicela, malária, né? Febre amarela, pegou tudo quanto foi coisa, né? Isso aí, meu amigo, isso aí era normal, porque lá no meio daquele mato, no fim do mundo, você ia fazer o quê? Não tinha recurso na década de 50, 60, depois que foi melhorando, mas naquela época lá não. Então, são os crentes serão levados, serão perseguidos. O evangelho será pregado em todas as gentes, as nações. Versículo 10 do capítulo 13 de Marcos. Então, quando você olha essa questão aqui, olha só, o evangelho seja pregado em todas as nações. Existe uma demanda teológica e escatológica, é o seguinte: os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, futuristas, e nós não cremos que há necessidade do evangelho ser pregado a todas as pessoas, porque Deus prega o evangelho de várias maneiras. A própria natureza prega o evangelho. Então não há necessidade. Agora, os dispensacionalistas creem que Deus vai pregar, vai mandar pregar o evangelho em todas as tribos, línguas e nações, e depois vai vir o fim. E os amilenistas também creem nisso. A igreja é o milênio. Quando a última pessoa ouvir o evangelho, então vai acabar. Meu irmão, vai demorar tempo, hein? Então, mas nós cremos que Jesus está voltando, é diferente. Bom, então o evangelho será pregado a todas as gentes. Outro sinal: haverá problemas familiares por causa da fé. Versículo 12 aqui diz assim, ó: irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Irmão, se você pegar esse texto aqui, olha só, haverá problema familiar. Eu vejo que esse é o maior sinal que antecede a vida do Senhor hoje. Abra a sua Bíblia comigo. Segunda Timóteo. Capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que diz aí: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha o sinal visível: homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Qual é a família que não tem isso dentro de casa? Esse é um dos maiores sinais da vida que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de eleito que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, às vezes que é crente, frequenta igreja, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse para mim é o maior sinal que antecede a vida do Senhor Jesus Cristo. É o sinal visível que está acontecendo em todas as famílias. Nós vemos isso aí acontecendo em todas as famílias. Essas características de pessoas. Ninguém pode fugir disso. Então, irmãos, Jesus está próximo à sua vinda. Os crentes serão odiados por todos por amor de Jesus. Versículo 13 de Marcos 13 fala sobre isso. Irmãos, você fala que é cristão, às vezes você perde seu amigo, seu parente, porque você fala que você é cristão. E isso é a verdade. As pessoas não gostam de cristão e não gostam de Cristo. Jesus advertiu, porém, isso não seria o fim dos tempos. Versículo 7. Mas apenas os princípios de dores. Enfatizou que nos momentos de perseguição e adversidade é preciso mais do que nunca perseverança. Perseverança. Meu irmão, o que falta em muitas pessoas é perseverar. Começar é fácil.
Irmãos, presta atenção no caso do nosso irmão Noé. Você ficar 100 anos construindo uma arca, meu irmão, não é fácil não, meu irmão. Você perseverar na caminhada cristã não é para qualquer um não, irmãos. Não é para qualquer um. Perseverar na caminhada cristã, você tem que ser duro na queda, porque senão você desanima e você volta mesmo. E volta feio. Por que isso? Porque a perseverança, ela é estimulada pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá essa força para caminhar no nosso dia a dia. E muitas pessoas hoje querem o Espírito Santo para fazer a apresentação e não para a subsistência de vida espiritual. Esse que é o problema. Então vamos fazer uma análise agora desses fatores professados pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto aí, a grande tribulação. Após ter referido uma série de acontecimentos que precede, quer dizer, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Jesus fez referência à grande tribulação, versículo 14 ao 23 do Evangelho de Marcos, aí você vai encontrar isso, no versículo, capítulo 3, verso 14 ao 24, Jesus fala assim, veja bem, olha, e quando vos virdes a abominação da assolação que foi predita, então onde estiver quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Eu estou falando para o judeu que a grande tribulação está mais focada para tratar com os ímpios e com os judeus, porque eles não queriam Jesus Cristo, e muitos não vão aceitar a pregação dos 144 mil judeus, não vão aceitar. Então Jesus fala assim, aquele que estiver no telhado, não desça para casa, nem entre tomar a coisa alguma na sua casa. O que estiver no campo, não volte para trás para tomar suas vestes. E nós vamos ver o que acontece sobre isso aqui. Jesus fez referência à grande tribulação. Em parte, essa profecia teve seu cumprimento por ocasião da destruição de Jerusalém. Em parte, dupla profecia. Se cumpriu uma parte quando derrubou o templo, e agora se cumpriu na grande tribulação, final da grande tribulação. As profecias duplas são difíceis de interpretar. É que nem o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, a profecia é dupla. Se cumpriu uma parte no dia de Pentecostes, que inaugurou a igreja, mas a segunda parte vai se cumprir na grande tribulação, quando a lua vai deixar de brilhar, quando vai existir noite, e aquelas coisas todas, aquelas coisas que serão acontecidas na grande tribulação. Lá em Atos capítulo 2 deixa bem claro isso. Deus derramou o Espírito Santo, dons de língua, mas os sinais visíveis dos céus, que vai acontecer com a lua, com o sol, com as estrelas, vai se cumprir na grande tribulação. É por isso que existe tanta confusão teológica, porque as pessoas analisam uma profecia muitas vezes num único fator, numa única ocasião, e não é assim. Tem profecia dupla que se cumpriu, parte, e vai se cumprir no futuro. Tem o se cumpriu parte, está se cumprindo lá, se cumprir o resto depois do arrebatamento da igreja. Então toma muito cuidado para a gente não ser consumido por enganos de pregadores, de pessoas falsas. Então, parte se cumprir no ano 70 depois de Cristo, terá porém seu cumprimento pleno no final dos tempos. Jesus deu algumas recomendações aos seus discípulos. Primeiro, o que estiver no telhado, não desça. Na época de Jesus era possível andar de casa em casa, pulando aquela coisa toda. Quando viesse a grande tribulação, não haveria tempo para descer, antes é necessário fugir. Por que fugir? Porque o anticristo vai perseguir. Quem não for marcado pela besta, meu irmão, vai ser perseguido e vai ser morto pelo anticristo. É a vida pela vida. Eu vou ter que dar a minha vida para adquirir a vida eterna. Hoje é de graça. Hoje tudo é de graça, mas depois dessa época aqui não. Então quem estiver no campo, não volte atrás. Os judeus tinham o hábito de deixar a capa em casa, né? Quando chegava em casa, à noite tinha que pegar a capa para dormir com a capa. Na grande tribulação, eles deveriam se preocupar, não devem se preocupar em se voltar em casa, se vestir ou fazer alguma coisa. Não, as nossas vestes são espirituais, porque Jesus, quando vier arrebatar a igreja, essa roupa aqui, com certeza ela vai ficar. Deus vai dar uma roupagem espiritual, uma roupa celestial, é diferente. Deus não quer levar para o céu coisas terrenas, coisas humanas, você não vai para o céu. Lembra o caso de Adão e Eva, fizeram roupa do quê? Folha de figueira. Mas Deus
Fez o quê? Matou um cordeiro e do couro do cordeiro, lá do carneiro, fez as vestes para Adão e Eva, já simbolizando o sacrifício de Cristo e as vestes de Cristo. As vestes de Cristo são espirituais. É diferente. Existe uma briga também, não, as nossas vestes, porque você vai de terno e paletó. Não, isso aí, Deus não vai levar nada desse mundo para o céu. Tem alguma coisa que presta aqui nesse mundo? Tem nada que presta. Nada. Só a igreja. Só a igreja do Senhor. Tira a igreja daqui, meu amigo, o resto não tem nada que presta. Só a igreja do Senhor que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então a destruição de Jerusalém, no ano 70, foi apenas um exemplo histórico do que ocorrerá nos tempos do fim. Historiadores narram que a cidade foi cercada e o povo não podia sair nem entrar. Foram 5 meses de sofrimento indescritível. Presta atenção agora no relato aí. 600 mil cadáveres foram lançados para fora dos muros das cidades. 600 mil pessoas mortas. A peste e a fome dizimaram centenas de pessoas diariamente. Vai morrendo, vai trazendo mais doença. Quando a cidade caiu, foram contados cerca de 1.100.000 mortos. Por uma das portas foram retiradas 115 mil cadáveres. Meu irmão, a tribulação vai ser pior do que isso. E as pessoas estão brincando de ser cristão, brincando de ser crentes, pastores brincando de ser pastores, obreiros brincando de ser obreiros. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque lembra que Jesus está respondendo essa pergunta por causa dos seus chegados. O Pedro, o João, o Tiago e o André. Que perguntaram para ele, nós estamos vivendo uma época que as pessoas não estão procurando aprender e a praticar. Os discípulos, eles ouviam e até aprendiam, mas não praticavam. Não praticavam. Então Jesus agora responde para eles assim. Terceiro ponto aí, a vinda do Filho do Homem, do verso 24 ao 31. Temos a terceira declaração profética de Jesus, diz respeito à vinda do Filho do Homem. Jesus alerta para algumas coisas. Versículo 24 aqui. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Sua vinda será nas nuvens após a tribulação. Haverá alterações na natureza. Vocês vão ver os sinais acontecer, sinais visíveis. Quem estiver aqui, a igreja já não vai estar mais aqui, a igreja foi arrebatada, a igreja já vai estar com o Senhor, mas quem estiver aqui, o sinal se escureceu, o céu se escureceu, quando Jesus foi crucificado, na Mateus 27, 45, e se escurecerá novamente por ocasião da sua vinda. Por que isso, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça, a Bíblia fala sobre isso. Então o que acontece? Essas coisas, no dia que Jesus foi crucificado lá, a Bíblia diz que o sol, perdeu o seu brilho, se escureceu a terra, e na vinda do Senhor vai ser a mesma coisa, como diz Apocalipse. Embora alguns achem que isso não deva ter interpretado literalmente, todo crente deve estar preparado. Isso aí você não deve interpretar literalmente, não. Interpreta simbolicamente, interpreta figuradamente, vai. Não interpreta essas coisas literal, não, senão você fica com medo. E Jesus não quer ninguém com medo. Só que temor está fundado no respeito. Por que você teme o seu chefe? Porque você respeita ele. O dia que o peão perde o respeito pelo chefe, não tem mais temor. O chefe fala A, ele fala B. Essa é a questão. Então nós temos que ter respeito, porque nós tememos o Senhor. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje as pessoas não têm mais temor de Deus, não tem mais temor da palavra, não tem mais reverência pela palavra.
Eu postei no grupo da igreja aquele pacote de Bíblia lá. Vocês viram? Chegaram a ver? Naquela tribo lá na África lá? Meu irmão, que coisa linda. As pessoas chorando porque receberam. E o pastor lá falou assim, que Deus tinha falado que um dia ia mandar a palavra dele para aquela tribo. Olha só, ninguém sabe quantos, os nossos antepassados. Já vinha a tradição que Deus falou que um dia ia ter a palavra dele na língua deles lá. E chegou o dia, e todo mundo chorando, se abraçando. E nós temos aí, você que a missionária fala, e nós temos hoje diversas traduções bíblicas, nós temos recursos bíblicos, e nós simplesmente, a Bíblia, meu irmão, para muita gente não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E isso aqui é falta de temor, é falta de reverência, é falta de as pessoas estarem esperando a vinda do Senhor. Acontecerá então a vinda do Filho do Homem nas nuvens, ele virá em poder e glória. Perante esse fato, Jesus alertou os seus discípulos para o ajuntamento que os anjos farão dos escolhidos. Versículo 27 aqui de Marcos 13, diz assim, olha: e ele enviará os seus anjos a juntar os seus escolhidos desde os quatro ventos, a extremidade da terra até a proximidade do céu. Ele vai separar o joio do trigo na grande tribulação daqueles que não foram arrebatados. Outra coisa que nós vamos ver aqui, o sinal da figueira. Isso aqui é muito importante para nós, porque esse sinal da figueira aqui está bem colocado pelo professor aqui. O sinal da figueira, verso 28 de Marcos, ele diz assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Senhor Jesus Cristo usou esta parábola, que segundo muitos intérpretes, cumpriu-se em nossos dias. A parábola da figueira tem como objetivo mostrar a proximidade do verão. A figueira se refere a Israel. Os seus ramos brotaram em 1948, com o voto do brasileiro Guilherme Aranha, não é isso? Lá na ONU, que votou para a criação do Estado de Israel. Faltava um voto simplesmente para ganhar como Israel ser uma nação. Se cumpriu a profecia de Isaías, poderá surgir uma nação em um só dia? E surgiu. Já se cumpriu. Então, Jesus disse que não passaria aquela geração sem que essas coisas acontecessem. Tudo isso deixa claro que estamos vivendo os momentos finais da história. Então, Israel se tornou nação em 1948. Israel é a figueira. Os ramos já estão aí brotados. A folha, quando existe folha na figueira, é porque existe frutos. Então hoje você tem frutos em Israel, alguns judeus salvos, mas tem a igreja que hoje representa o Israel de Deus. A crença na volta de Jesus é expressa pelos apóstolos. Paulo afirmou que o Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 fala sobre isso, sobre arrebatamento. E dada a ordem da tocada da trombeta, o mesmo Senhor descerá dos céus. Paulo diz que ele vai descer do céu para arrebatar a sua igreja. João declara que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles. 1 João 3,2. Semelhante a Jesus, igualzinho o corpo dele. Assim como ele está no corpo glorificado, nós também vamos estar no corpo glorificado, igual ao Senhor Jesus Cristo. Tiago ensina a paciência até a vida do Senhor. Tiago 5,17. Paciência. Muitas pessoas não têm paciência de esperar. Você tem um exemplo, chega no ponto do ônibus. Nossa, como está demorando. Às vezes não faz nem 2 minutos que a pessoa chegou, já está murmurando, está reclamando do ônibus. Nossa, como esse ônibus demora. As pessoas têm mais paciência para nada. Vai esperar o Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro fala assim, ó: Moisés, onde está a promessa da sua vinda? Que desde longos dias ouço falar que Jesus vai voltar. Meu irmão, eu já ouvi história, hein? Eu já ouvi pregação que os Beatles era, na época,
a besta do Apocalipse, depois os bistos se desfizeram, aí partiram para a União Soviética, que era a besta do Apocalipse. Aí acabou a União Soviética, partiram para o Papa, né? Que já tinham começado, depois voltaram para o Papa de novo. Irmãos, a besta vai surgir depois do arrebatamento da igreja. Então toma muito cuidado. Tiago disse: tem paciência até a vinda do Senhor. Paciência, por quê? Irmãos, na paciência é que está a nossa vitória. É na paciência. Saul não foi eleito rei de Israel por não ter paciência. Quando ele acabou de prestar o sacrifício, chega o Samuel. Por que você fez isso? O caipira da minha terra diz uma coisa, viu? Ele diz assim, ó: o apressado come cru e quente. E é verdade. É verdade. Toma muito que ter paciência. Jesus vai demorar. Eu não sei, filho. Eu não sei se ele vai demorar ou se eu vou encontrar ele. Se ele vier, amém. Se não, eu vou encontrar ele, e amém também. Mesma coisa. Irmãos, a paciência é esperar o Senhor, ou nós encontrarmos o Senhor. Pedro afirma que Jesus virá como ladrão de noite. 2 Pedro 3,10, Jesus vai vir como ladrão de noite. Aqui está o texto bem claro, que ele vai vir arrebatar a igreja invisivelmente. Quem está preparado vai, quando tiver, fica. Aí vai ter dois numa cama, um vai, outro fica. Dois vai estar trabalhando, um vai, outro fica, e assim por diante. Irmãos, essa esperança deve ser mantida viva no coração de cada crente. Por que isso? Se nós não tivermos paciência e perseverança, essas duas coisas que caminham juntos, meu irmão, e a paciência é o resultado final da perseverança, da tribulação, da angústia, de tudo, nós não vamos alcançar o nosso objetivo, que é a coroa da vida eterna. Quarto tópico é vigilância. A quarta parte do texto que está estudando, do verso 32 ao 37 de Marcos, diz assim: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Presta atenção, que a sequência lógica da coisa aqui: olhai, vigiai e orai. Olha o que está acontecendo, as coisas que antecedem a vinda do Senhor. Você olha, você faz o quê? Você vigia e você ora. Opa, está acontecendo, então vou vigiar e vou orar. Olhai, vigiai e orai. Tem um hino nacional que diz: vigiai e sempre orai ao crente, breve Cristo voltará. Para o seu repouso eterno, os fiéis os levará. Então, Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Então, vigilância. Jesus estava bastante preocupado com esse aspecto. Várias lições podem ser extraídas daí. Primeiro, mesmo com a existência de tantos sinais, haverá muitas pessoas que não estarão preparadas para a vinda do Filho do Homem. Recebe instrução, recebe ensinamento, advertência, Deus fala em sonho, visão, na profecia, na revelação, na pregação, no louvor. Deus fala de várias maneiras, mas as pessoas, como diz a rapaziada, não estão nem aí. Irmãos, Jesus está respondendo uma pergunta, irmãos, e não é de qualquer pessoa, não. Volta para o texto de Marcos, capítulo 13, e você vai ver aí, ó. Você vai ver. Olha só, versículo 3 e 4. E estando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir. Jesus está respondendo agora, pergunta esses camaradas que andaram com o Senhor Jesus 3 anos aprendendo do Senhor Jesus Cristo, mas não sabiam de nada. Irmãos, vigilância. Primeiro, mesmo com a existência de tantos sinais, haverá muitas pessoas que não estão preparadas para a vinda do Filho do Homem. Ouve a pregação, ouve a advertência, diz que é cristão, tem sentimento, às vezes chora, mas não está preparada para a vinda do Senhor. Por que isso, irmãos? Porque o ser humano, ele é duro de coração.
Ele é duro de coração. E ele é apegado às coisas. Para você ter um exemplo, pega o caso da mulher de Ló. O anjo força ele sair de Sodoma. Força sair de... Não olha para trás. Aquela abençoada precisava olhar para trás? Não precisava, irmãos. Se tornou uma estátua de sal. O que Jesus falou? Lembrai-vos da mulher de Ló. Está lá em Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. As pessoas hoje são cristãs, mas elas estão tão emaranhadas, tão ligadas, tão coesa com o mundo, que as pessoas não estão dando importância à vinda do Senhor. Tem um texto lá em Judas fala assim, ó: vocês têm que abominar as roupas manchadas pelo pecado da carne. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo hoje no povo que se diz evangélicos. No povo se diz evangélicos. As pessoas não têm mais respeito para Deus. Não é respeito com o pastor, respeito com o ministério, mas respeito com Deus. Se veste como as pessoas mundanas. E a Bíblia fala assim, ó: vocês têm que abominar, rejeita isso aí, abomine isso aí, despreze isso aí. Mas as pessoas o que? Atrai. Por quê? Ficou bonito lá no ímpio. A Bíblia fala que os filhos de Deus acharam bonitas as filhas dos homens. Só que o casamento foi a desgraça do povo de Israel. As pessoas estão tão ligadas com as coisas que acontecem no mundo, que qualquer novidade as pessoas não passam a examinar se vai agradar a Deus ou não. Agradou os olhos delas, e o mundo sabe disso, o sistema sabe disso. Nós somos atraídos por três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e concupiscência da vida. São três coisas: carne, olho e a vida. Ó, me dá prazer, é bom, é bonito, eu estou dentro do negócio. E é onde as pessoas não estão dando atenção à volta do Senhor. Elas estão mais focadas, ligadas, elas estão enganjadas com esse tipo de coisa. Irmãos, nós temos que estar preparados. Não estou dizendo que tudo que é lançado no mercado é pecado, tudo que é lançado no pecado não presta, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que nós temos que ver, agrada a Deus. É como Paulo fala: tudo é me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É bom, é, mas para você, para mim não. Mas por quê? Para mim? Porque para você pode ser, para mim não é. Ô irmão, o que você está dizendo com isso? Ué, porque para você pode ser bom, para mim não é. Acabou, só não precisa brigar. Nada disso. Agrada a Deus, não agrada a Deus? Amém. Mesmo a existência de sinais, haverá pessoas que não estão preparadas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, 3 vezes Jesus deu a ordem: vigiai. Verso 33, 35 e 37 de Marcos capítulo 13. 3 vezes a palavra vigiai. Ó, estejam atentos, estejam vigilantes. Irmãos, você já pensou, a empresa contrata um segurança, aí à noite o cara está lá, né? Bom, eu vou dormir, vai ter acontecer nada mesmo, né? Tá tudo, nunca aconteceu nada, não vai acontecer nada não, eu vou dormir. Aí o cara vai dormir, e justo naquela noite vem, né? Acontece. O que acontece com o camarada? Perde o emprego, no mínimo, se não for por justa causa, né? Então, aí que está o negócio. A mesma coisa somos nós: vigiai. Estejam atentos, presta atenção. Olha só, presta atenção, fica atento. Não fica dormindo não, como diz a rapaziada, fica moscando não, rapaz. Se você não, fica atento. Nós não sabemos o dia nem a hora. Rapaz, tem coisa que às vezes é maravilhoso, é gostoso, é bom, mas espera aí, e se Jesus voltar? E se Jesus voltar nesse momento? Eu tive um pastor, passou para o Senhor, graças a Deus, já foi muito tempo, homem de Deus, hein? Ele falava assim: irmãos,
Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: vigilância é estar observando tudo em derredor. E de vez em quando, 360 graus. Porque você não sabe de onde vai vir o ataque contra a sua vida. Nós não sabemos de onde vai vir. Às vezes vem do local que você menos espera, mas vem. E os discípulos foram alertados sobre isso: vigiai, vigiai, vigiai. Vigiar significa estar preparado para enfrentar uma determinada situação, não importando o tempo em que o fato venha a ocorrer. Você enfrentar uma determinada situação, isso chama-se prevenção, está prevenido. Qual é a prevenção do crente? A palavra, a profecia. Vai acontecer? Vai. Ah, mas eu ouço há tanto tempo, nunca vi acontecer nada. Irmãos, o povo não entrou na arca por causa disso. Se o velho maluco está dizendo que vai chover, nunca choveu. A Bíblia diz que tinha um vapor que regava a terra. Se o velho está falando que vai chover, e a Bíblia diz: abriu as comportas da terra e abriu as comportas do céu, choveu e inundou toda a terra. O povo não entrou na arca porque não acreditou na pregação, não teve vigilância, não teve determinação para enfrentar uma situação. A vigilância é essa: Jesus vai voltar? Vai. Eu vou estar preparado para encontrar com Ele. A vigilância é necessária porque não se sabe a hora da volta do Filho do Homem. Verso 33, 35 e 36 de Marcos deixa bem claro isso. Olha o versículo 33. É como se um homem partindo fora da terra deixasse sua casa, desse autoridade seu servo, a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Verso 35. Verso 35 diz a mesma coisa aí. Olha só. E vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Filho do Homem. Verso 37. E as coisas que vos digo a todos, diz para os discípulos e para nós, o quê? Vigiai. A gente olha para essa questão da vigilância, que a gente não sabe o dia nem a hora. E Jesus falou sobre isso: se o homem de casa soubesse que hora viria o ladrão, ele estaria preparado esperando o ladrão. Você não sabe que hora vai vir? Nunca aconteceu nada. Eu sempre falo, o ladrão, ele aproveita a oportunidade. Se a sua porta estiver aberta, ele vai entrar. Se estiver fechada, ele vai pensar duas vezes. Mas está aberto, vai entrar. É por isso que nós, igrejas, temos que estar atentos. Aí entra aquilo que Deus cobrou dos atalaias de Israel. O atalaia tinha que ter plantão e tocar a trombeta se viesse o inimigo. E os profetas de Israel já não eram mais atalaia de Deus. Eles não estavam mais tocando a trombeta como deveriam tocar. Estavam negociando com o povo. E aparece agora o profeta Ezequiel profetizando contra, então era complicado. Não sabeis quando chegará o tempo. Verso 33. Não sabeis que virá o dia do Senhor, o Senhor da sua casa. Vinda de imprevisto, verso 35. No Evangelho de Mateus, diversas exortações e parábolas referindo-se à vigilância. O ladrão vem em hora inesperada, Mateus 24, 42, 44. Ninguém sabe o dia nem a hora. Os dois servos, o servo negligente e o servo prudente. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 não prudentes. Os talentos. Tudo isso, essas parábolas, são ensinamentos do quê? De vigilância. Estarmos preparados, estarmos atentos, estarmos reverentes, reverenciando o Senhor. Eu não sei qual é o dia, não sei qual é a hora. Eu sei que você tem que estar preparado. Certa feita nós fomos participar de um evento. O que a gente sabia é o seguinte, ó. Lembra do Itamar Franco, quando foi governador, presidente da República? Ele veio na Volkswagen inaugurar lá a linha, o novo lançamento do Fusca, que foi lançado na época do Itamar. Ele pediu para lançar o Fusca, não lançar, então ele veio lá. Aí eu estava trabalhando à noite, quando foi mais ou menos 1h e pouco da manhã, começou a descer os paraquedistas lá dentro da Volkswagen. Os caras desceram paraquedas, sem avisar ninguém. Do exército, da aeronáutica, os caras são bons, hein? Os caras são bons.
Os caras descem mesmo, de improviso, desceram. Aí chegou o comando lá na portaria da fábrica, que a Volkswagen era enorme naquela época, era uma misericórdia. Da portaria ali da Anchieta até a portaria da Ala 20, lá era 4,5 km lá dentro. Se você pegar a rua direto, pegava a Avenida 1, depois pegava a Avenida 4, lá era 4,5 km lá dentro, pra você ter uma ideia. Os caras chegaram lá e eles foram fazer o quê? Eles foram observar a área de segurança para o presidente da República. Já chegou o pessoal nas portarias, já, vamos dizer assim, direcionaram a segurança, aquela coisa, tomaram o poder da segurança da fábrica. Por quê? Prevenção contra qualquer coisa. Segurança. E eu fiquei pensando, falei, rapaz, os camaradas já prevê a coisa, né? Os caras já sabem. Ninguém está nem sabendo, mas os camaradas vêm lá, ninguém está esperando, só está descendo paraquedas. E os caras descem bonitinho, viu? Não tem negócio não. Os caras descem, não sofrem um arranhão, já pega, já junto paraquedas, já. É coisa impressionante. A mesma coisa somos nós, irmão. Tem que estar preparados para a vinda do Senhor. A gente não sabe o dia nem a hora. Você vê essas coisas para você aprender, falar assim, meu Deus, essa prevenção tem que estar na minha vida. Assim como a segurança para proteger governadores, para o presidente, a nossa segurança está em Cristo. Tem que estar preparado para a vinda de Cristo. Cristo vai voltar, não sabemos o dia nem a hora. Há o grande perigo que muitos crentes e também incrédulos estejam dormindo na ocasião da volta de Cristo. Verso 36, deixa bem claro, para que vindo de improviso, não vos o achei dormindo. A palavra dormindo aqui não é você estar na sua cama, não, mas você está despreciante. Não estou nem aí, se Jesus voltar, amém. Se ele quiser me levar, leva, se não quiser, amém. Irmão, não é assim não. Dormindo, você não pode estar assim desatento, desacordado na vida espiritual, porque vai acontecer. Você tem que estar atento, preparado. Não estar dormindo, o sono da indolência. Se Deus quiser, Deus quer, mas você quer. Para você, se você quiser, você está atento. Se você não quiser, continua dormindo, que você vai ficar aqui. Muitos estão dormindo e precisam ser despertados do sono, como diz Efésios 5,14. Desperta do sono, desperta do sono. Porque o sono espiritual, irmãos, acontece por vários motivos. Vários motivos acontece o sono espiritual. A pessoa, cansaço físico, a pessoa não ora, a pessoa dorme pouco, a pessoa, isso vai trazendo um cansaço mental e espiritual que vai levando a pessoa cada vez mais ao Senhor. E também o cansaço de esperar a volta do Senhor. Mas quando vai acontecer isso? Não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Estava falando para o Luiz, a mulher veio aqui pegar a doação que a Cleide deixou aqui para ela. 6 meses, perdeu 2 filhos. Perdeu uma filha naquela enchente que deu aqui, aquela enchente, ela perdeu a filha. Daí 6 meses e 2 dias, perdeu o filho. Quem está preparado para isso? Ninguém está preparado para isso. Mas tem que enfrentar. Nós temos que enfrentar, fazer o quê? A vida Deus nos dá, mas o dono da vida é Deus. Agora é duro, irmãos, eu sei que é duro. Nós como seres humanos, como mortais, como somos emocionais, emotivos, é duro, mas fazer o quê? Temos que estar preparado, porque nós não sabemos o que vai acontecer. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós não. Então muitos estão dormindo, precisam ser despertados. Desperta. Então o pregador é o atalaia para despertar as pessoas. Olha, Jesus está voltando. Como é que está a sua vida? Se prepara, porque Deus está querendo que você levar você para o céu. Também os ímpios dormem nas trevas e não podem ser imitados pelos crentes. Quando a gente pega 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 5 a 8, vamos ler lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5 ao versículo 8.
Diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo deixa bem clara a diferença entre nós e os ímpios, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, muitos têm que ser despertados, mas não são despertados. Agora, muitos cristãos estão imitando os ímpios. Deixa de congregar por causa de festa, deixa de congregar por causa de dias, e assim por diante. Então, temos que ser despertados, não podemos dormir como os ímpios dormem. Paulo deixa bem claro em Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala do arrebatamento da igreja, depois está na instrução. Existe uma diferença entre a igreja e as pessoas que não são da igreja, não são cristãos. E essa diferença é que vai focar no dia do arrebatamento. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Irmãos, eu sempre falo, você já pensou um pastor, Jesus arrebatar a igreja e ele ficar? Presta atenção nisso, irmãos. Você já pensou? Mas pastor, o senhor não foi? Cadê suas ovelhas? Subiram, mas o senhor não foi. Já pensou? Já pensou o marido, a mulher vai, o marido fica? Ou o marido vai, a mulher fica? Que desespero! Porque duas cabeças, cada um tem a sua sentença. Um pensa de uma coisa, pensa de outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado para sermos despertados, estarmos preparados, porque assim como amanhã será um novo dia, a vinda do Senhor também é certa. Na história da igreja, muitos desfaleceram, abandonando a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos. Não são poucos não. Muitos desfaleceram. Eu não acredito mais nisso não acredito mais, porque já cansei de esperar, Jesus não volta, esperava que ia voltar em 2000, quando fosse 2000, no dia 31 de dezembro de 99 ia acabar o mundo, não acabou, então isso é tudo presepada, é papagaiada. Irmãos, Jesus não determinou o dia e a hora, ninguém sabe, somente o Pai que está no céu. Quem vai dar a ordem é Deus, não é Jesus, é Deus. Jesus vai vir arrebatar a igreja, até depois do milênio, quando lá ele entregar todas as coisas a Deus, o Senhor Jesus Cristo obedece à ordem do Pai. Aí, como diz 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 4, aí quando Jesus entregar todas as coisas a Deus, Deus será tudo em todos. Aí nós vamos entender o mistério da Trindade. Então, a esperança da volta de Jesus Cristo, muitos faleceram e abandonaram essa esperança. Que nós não venhamos abandonar essa esperança, que venhamos estar preparados para a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor é certa, porém é preciso estar certo pelo fato de que Ele virá, e que Ele irá voltar, e então estaremos para sempre com o Senhor, como diz Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, quando a gente olha para essa questão, Jesus vai voltar, para estarmos sempre com o Senhor nos céus. Nesse mundo, irmãos, nós temos às vezes alguns momentos de prazer, mas a felicidade está na eternidade. Nesse mundo aqui é como se fosse uma planta, nós estamos plantando para colher. Semeia esse corpo corruptível, que é esse corpo da carne do pecado, para ressuscitar corpo glorificado. Só que as pessoas não entendem isso. Aí Paulo fala, se a pessoa que plantasse não tivesse esperança que ia colher, como o camarada ia plantar uma roça? Vou plantar 100 alqueires de milho, se eu sei que eu não vou colher milho. Então para que eu vou plantar, gastar dinheiro? E eu planto um grãozinho de milho, sabendo que ali vai nascer um pé de milho, que vai dar uma espiga de milho, que vai dar vários grãos de milhos. Sei que vou plantar um grão de feijão, que vai dar um pé de feijão, que vai dar várias vagens cheias de feijão.
Mesma coisa a respeito da vida eterna. Nós semeamos nessa vida terrena para a vida futura. Então, diz aqui, essa é uma doutrina fundamental do cristianismo. Que nós estejamos preparados para esse momento. Eu tenho um esboço aqui, irmãos. Nós perseverarmos até o fim. Como é que nós devemos perseverar até o fim, irmãos? Primeira coisa, irmãos, olha só. Permanecer firme, como diz Marcos 13 aqui, ó. Sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim. Nós temos que perseverar até o fim, por quê? Por amor à nossa salvação. Por amor à nossa salvação. Eu sempre falo, só é obediente, só é temente a Deus aquele que ama a sua salvação. Quem não ama a salvação, meu irmão, se eu não gosto de uma coisa, você ganha um presente que você não gosta, você vai usar? Você não vai usar. Mas você ganha um presente que você gosta, você vai usar. A salvação é de graça, é um presente que eu ganhei e eu gosto, eu amo a salvação, então eu vou obedecer a salvação. Outra coisa, irmãos, olha só vai até o fim quem tem a esperança focada na vida eterna. Eu vou até o fim, gemendo e chorando, mas eu vou até o fim. A minha esperança não está nesse mundo, está na vida eterna. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou até o fim. De uma coisa, ou seja, Jesus vai vir buscar a sua igreja, pode acontecer o que acontecer comigo, mas eu vou até o fim. Outra coisa, irmãos, quando nós olhamos para esse negócio de ir até o fim, eu tenho que ter certeza de uma coisa, que é no final da minha vida é que está a vitória. Paulo escrevendo sobre isso, lá em 2 Timóteo, fala aqui, todos correm por um prêmio. Todos correm por um prêmio. O atleta corre para um prêmio. Só que o que vem o prêmio é que chega lá no final, em primeiro lugar. A igreja é a primícia da salvação, a igreja arrebatada é a primícia da salvação de Deus através do sangue de Cristo. Então que nós sejamos conscientes, perseverantes, esperançosos para a vida do Senhor, para sermos, irmãos, abençoados com a vida eterna que está por vir. A vida eterna já está proposta, mas a todos aqueles que perseverarem e forem até o fim. Não é começar uma carreira, começar muitos começam, e começam bem, mas não terminam bem. Pregadores que começaram muito bem, mas terminaram mal. Pregadores que começaram mal e terminaram bem. Mesma coisa é o cristão. Muitas pessoas, às vezes, você fala assim, você não vai dar nada como crente. Mas quando depois do tempo, Deus vai tratando, e de repente a pessoa se torna uma pessoa exemplar. E nós devemos aprender com a palavra de Deus e perseverarmos até o fim. Amém, irmãos?